Capítulo 19. De regresso à pirâmide de Maslow. Fazendo a interpretação deste capítulo, inicialmente apresentei a hierarquia das necessidades de Maslow para que as pessoas compreendessem, ou o leitor compreendesse, que quando nos focamos nesta pirâmide, há sempre a hipótese de nos causar sofrimento. Porque a pirâmide é uma forma de nós escalarmos para alcançar coisas ou realizações que na verdade só satisfazem o ego. O ego procura sempre algo fora dele. Procura a necessidade de segurança, de estabilidade, precisa de sentir-se confortável, precisa de afeto dos outros, precisa de ser validado, de ser acarinhado, amado, precisa de autoestima, precisa de ser valorizado, sentir que tem valor na sociedade, que as pessoas gostam, apreciam o próprio ego, né? Neste caso a própria pessoa. E tem esta necessidade também de autorrealização, de ir além daquilo que é o seu valor de estima, de obter prémios, de ir à busca de atingir metas pessoais. Portanto, isto tudo é o que o ego necessita. Então, o ego, quando construímos esta nossa personalidade, começamos igualmente a criar então estas dependências de tudo para nos satisfazermos. E fazemos da nossa vida uma pilha de necessidades. O nível das necessidades fisiológicas já percebemos que é a nossa base. No nível da segurança, isto, parecendo que não é um reflexo daquilo que nós estamos a passar agora com esta questão da pandemia, porque no nível da segurança é aquilo que nos permite perceber que nos sentimos estáveis, que existe lei, que existe ordem, que existe segurança. Neste caso, nós não tivemos propriamente um desastre natural, não tivemos nenhum terremoto, nenhum maremoto, mas uma pandemia pode estar associado a uma forma de abalar o nosso nível de segurança. Neste momento, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas estão com conflitos em vários níveis, dívidas atrás de dívidas, não sabem se vão ter teto, se vão ter o que comer, e então este nível de segurança está a ser altamente abalado. E isto causa tristeza, angústia, causa um desespero, causa depressões profundas, e então não existe este controle emocional. E efetivamente o ego é assim que funciona. O ego, quando sente que a sua segurança está em risco, quando sente que a sua estabilidade está posta em causa, age como se estivesse em constante dor, em constante sofrimento, em constante desconforto. E então a maior parte das pessoas que estejam a passar por esta situação obviamente não estão a conseguir focar-se nos níveis de afetivo, da autoestima e nem na autorrealização, estão mais a debater-se entre as questões de segurança, se calhar não tanto fisiológicas, em alguns casos sim, mas principalmente de segurança, e isto só demonstra que o ego, nesta busca de ir à procura de mais, acaba sempre por sofrer, porque deixa que as emoções o levem para aquilo que está a acontecer fora, em vez de se focar naquilo que está a acontecer internamente. E então o medo se instala e existe a total desordem. Mais uma vez, a pirâmide de Maslow é muito orientada para o ego nesse sentido. Temos aqui também a questão do nível afetivo, para quem neste momento esteja a passar por conflitos, divórcios, problemas familiares, porque aí está, também a crise também traz desavenças, também traz desarmonia nas famílias, ou pelo menos pode causar isso. Então a dependência da família e dos amigos faz com que implicitamente tenhamos o medo de as perdermos ou de não ter ninguém para nos apoiar. Portanto, para quem esteja a passar agora por momentos difíceis, como eu estava a dizer, no caso de divórcios, relações com os próprios filhos, não saber lidar com eles. Muitos pais agora neste momento têm que educar os filhos, tiveram que ensinar coisas que os professores não nos ensinavam na escola, tiveram que fazer papel de educadores no verdadeiro sentido da palavra. Temos também casos como pais que tiveram que
receber os filhos outra vez em casa, sim, e aos conflitos, porque entretanto os filhos já desenvolveram outros hábitos e têm outras atitudes para com os pais, e depois, sim, podem querer serem donos da casa, e os pais podem já não aceitar determinadas situações. Enfim, há todo um conjunto de conflitos que faz com que o nosso nível afetivo não esteja satisfeito. E então, quando isso se dá, podemos não ter então o nosso nível de autorrealização nem falar, mas também não temos o nosso nível de autoestima, porque a nossa autoestima é fortemente abalada, mas também a nível das relações podemos sentir que não existe segurança, não existe estabilidade nesse sentido, então é muito difícil focarmos no que se refere ao respeito por nós próprios. Nível da autoestima ou da estima como se diz aqui, é sempre importante. Se nós nos sentimos amados, a nossa autoestima sobe consideravelmente, mas se de alguma forma as pessoas que nos rodeiam deixam de nos amar ou não nos validam ou não nos respeitam, acabamos por ter este medo de perdermos o nosso valor, de não sermos bem vistos. Embora já haja algumas pessoas sim que têm ainda alguns destes debates, efetivamente a maior parte das pessoas debate já mais com o nível afetivo e agora o nível da segurança. E por fim temos então o nível da autorrealização, que é o nível mais alto da pirâmide, em que quando as pessoas atingem isto acontece para se calhar talvez figuras famosas, pessoas que já tenham, de alguma forma tenham algum reconhecimento, algum status social. O que estas pessoas fazem é, tendo atingido todos os patamares até ao nível da estima, o que elas procuram é mais estímulos para se autorrealizarem. E se este tipo de autorrealização for muito movido pelo ego, a tendência será então de obter mais estímulos, mais experiências, às vezes experiências radicais que podem levar a pessoa a cometer atos de loucura, e isso bem acontece. Quantas vezes não vimos falar de famosos que entram nas drogas ou entram nas bebidas alcoólicas, ou então a busca pela ambição, pela fama, pelos eventos, viagens, o excesso de intelectualismo, de querer conhecer mais. O que é que faz? Faz com que a pessoa, na busca de explorar mais, de querer mais, de ser mais ou ter mais, possa se perder efetivamente neste nível. E quando as pessoas conquistam tudo, podem então procurar diferentes maneiras de estimularem, podem cometer exageros, e isto pode levar à autodestruição da própria pessoa. E quanto mais experienciamos mais estes estímulos, mais procuramos e mais probabilidade estas pessoas têm de encherem de vazio. E isto acontece muitas vezes, nós vemos às vezes, vamos dizer, nas revistas cor-de-rosa, quantas vezes não acontece, ouvimos falar de que um grande jogador de futebol ou a atriz famosa tal, que não ganha não sei quantos milhões de euros, entretanto, como eu disse, tornou-se toxicodependente, ou começou-se a virar para as drogas, ou então tornou-se alcoólico, ou então foi apanhado num acidente ou cometeu um crime. Isto porquê? Porque quando as pessoas já experimentaram tanto da vida delas, porque o dinheiro lhes permite comprar tudo e mais alguma coisa, mas o vazio persiste, porque ter coisas e viver experiências não significa propriamente autorrealizar-se no nosso interior. Acontece é que estas pessoas enchem-se de vazio e à procura de mais estímulos, à procura de fazer mais coisas, elas caem no outro extremo, que em vez de serem consideradas bem-sucedidas, caem no extremo da quebra do próprio, de tudo aquilo que construíram, indo para processos de autodestruição. Portanto, não existe aqui, nestes casos em que as pessoas sofrem, não existe mais nada que elas possam alcançar, não há nada que as possa preencher, por isso é que elas podem cometer estes disparates, e quando entram em depressão existe esta possibilidade de perderem então as camadas todas abaixo, porque depois o nível de autoestima vai por aí abaixo, vista em termos públicos, em figura social, a entrar em escândalos, a autoestima é fortemente prejudicada. Talvez a nível afetivo, porque as pessoas podem se afastar delas. Normalmente, quando a pessoa atinge um certo status, também atrai muitas pessoas, talvez que só tenham interesses em em estar em contato com pessoas famosas, e depois verdadeiros amigos se calhar não os têm,
e por isso também podem perder o nível afetivo e o nível da segurança, eventualmente, se a pessoa não souber gerir os seus recursos, não souber mais o que fazer da sua vida, se entrar nesta queda, não é? A pique de subir na pirâmide, alcançar todos os objetivos e de repente ir por aí abaixo. Portanto, nada que seja movido pelo ego é permanente. E isto há que ter muita consciência, porque principalmente nesta fase em que nós estamos a passar por uma crise económica, uma crise de relações humanas, uma crise de falta de segurança, falta de estabilidade. Efetivamente, nós não conseguimos sair desse buraco em que nos estamos a meter sem tomarmos consciência que isto são tudo coisas levadas pelo ego. O ego, quando está sobre o domínio da nossa identidade, ele não tem qualquer controle. Ele não é mestre na sua casa, como já dizia Sigmund Freud. Eu também já fiz essa citação antes. Não somos donos da nossa vida. Somos variáveis que são arrastadas pelas circunstâncias da vida e não temos consciência de que tudo aquilo que nos está a acontecer é, acima de tudo e principalmente, levado ou consequência direta do nosso ego, da nossa inconsciência do que é que nós temos andado a fazer na nossa vida. Quantas pessoas neste momento não penhoraram as suas casas, já não andaram a viver à base de crédito, atrás de crédito, sem contar com o dia da manhã. Efetivamente, ok, se formos a pensar em termos de tempo, não há o amanhã, mas o amanhã, como quem diz, gasta apenas aquilo que tu precisas e não aquilo que é excesso. E quantas pessoas no seu dia a dia não cometem excessos, não é? Então, se elas todos os dias têm andado a viver a excessos, chega um momento em que nós estamos em crise e, claro, o excesso vai por aí abaixo, entram em perfeita bancarrota. E isto são tudo questões levadas pelo ego. Quantas vezes também não vemos pessoas a irem para os shoppings e consomem coisas atrás de coisas e na verdade chegam em casa, se for preciso, choram e largam as compras no chão porque simplesmente foram à procura de encher-se de prazer, de preencher o vazio que têm e depois percebem que por mais bens materiais que tenham, por mais bens materiais que elas possam adquirir, isso nunca lhes vai encher, nunca lhes vai preencher. Porque o ego é assim, o ego vai sempre à procura de satisfação pessoal fora de si, nunca dentro de si. Qual é que é o objetivo do ego? Se nós fôssemos a ver o ego como se fosse uma outra versão de nós. O ego vai procurar de todas as maneiras e mais algumas mascarar-se através dos nossos vícios, dos nossos prazeres, dos nossos excessos, das nossas necessidades materiais, emocionais, vai procurar esconder-se através dessas necessidades todas, de forma que nós nunca conseguimos descobrir quem ele realmente é, de forma que ele nunca seja apanhado dentro de nós como sendo uma entidade que na verdade não somos nós. Então ele esconde-se através destes medos, destas inseguranças, dos pensamentos que gera dentro de nós. E se não formos espertos o suficientes, ou alertas o suficientes para percebermos que estes pensamentos e estas emoções que nós estamos a gerar só nos vão autodestruir, em última instância, só nos vão levar ao abismo, à autodestruição, o que acontece é que as pessoas depois passam muitos anos em depressão, vão ao extremo do suicídio e sem nunca perceberem que na verdade elas perderam uma vida que na verdade não tinham porque o próprio ego as levou a manter uma vida que não é saudável, uma vida que é feita de desequilíbrios. Portanto, este capítulo, se calhar, mais do que uma boa parte deles, reflete de alguma forma como é que esta pirâmide de Maslow espelha bem como é que a nossa sociedade está a viver neste momento, não é? Temos aqui pessoas a debater-se na segurança, no afetivo, na estima, alguns na autorrealização e aí irem em queda por aí abaixo. E só fazendo um reset, mais uma vez. Chegando aqui então à nossa conclusão, a hierarquia das necessidades de Maslow só satisfaz o nosso ego. Portanto, é uma pirâmide que é muito difícil de conquistar e mesmo que a consigamos conquistar, se for sempre levado pelo ego, nunca vai ser estável, nunca vai durar para sempre, porque o ego é muito instável, é muito variável, tanto podemos nos sentir muito bem como nos podemos sentir pessimamente mal, e se não temos a estrutura, não temos um eu interno muito bem definido, nós vamos por aí abaixo. Vamos ter sempre muitos altos e baixos, seja a nível financeiro, seja a nível das relações íntimas ou relações com amigos, a relação com o trabalho em si.
é muito difícil ganhar uma estrutura sólida quando nós temos um ego muito exacerbado. Então, as necessidades do eu consciente. Aqui, a única coisa que eu pus aqui foi a nível fisiológico, mas também já se comprovou que existem alguns gurus que, se for preciso, já nem precisam de se alimentar, até conseguem não se alimentar. Portanto, eles já estão a um nível de espiritualidade muito mais à frente. Mas pronto, vamos dizer que o comum mortal precisa das suas necessidades fisiológicas. Mas não acrescento aqui mais nenhum nível. E sim, o que eu digo aqui é o que estás a ver, é o que acontece quando nos tornamos no eu consciente, é só o nível fisiológico que acabamos por satisfazer. E quando nos tornamos o eu consciente, voltamos então à nossa origem, como já referi no capítulo da matemática da nossa existência, deixamos então de nos identificar com o ego e todo, não digo todo, mas sim, uma boa parte deste sentimento de medo desaparece. Aliás, se nós estivermos com o nosso eu verdadeiro, o medo efetivamente não está presente. Mas agora, com esta diluição do ego para assumirmos cada vez mais a personalidade do eu superior, ainda leva o seu tempo, sim, ainda temos medos para trabalhar, todos eles derivados do ego. Portanto, o sentimento de medo desaparece gradualmente e juntamente com ele caem por terra todas as necessidades de segurança, afeto, estima e autorrealização. Porquê? Porque quando nós vivemos sobre o eu consciente é um eu que, acima de tudo, é movido pela confiança em si próprio, pela autossuficiência. O eu consciente trabalha não é ao nível material, mas ao nível transcendental. Portanto, ele sabe, ou não, pronto, trabalhando sobre o eu consciente, que o todo está cá para nos servir e nós somos o todo e por isso prosperidade e abundância é o que é o todo, é o que é o universo. Então, se existe esta prosperidade e abundância e o eu consciente é próspero e abundante, então todas e quaisquer necessidades que eu preciso, elas serão satisfeitas. Desde que eu me lembre que eu não estou a ser movida pelos meus desejos do ego, mas pelos desejos não diria bem desejos da alma, mas pela missão da alma, que a alma tem uma missão. Então, o que quer que a alma venha cumprir, ou o eu consciente venha cumprir com missão, todas essas necessidades serão satisfeitas em prol dessa missão. Então, se nós nos conectamos com o eu consciente que por si já traz uma missão, traz um propósito, o que acontece é que o que quer que nós possamos fazer, sejam necessidades de recursos financeiros, recursos materiais, relações com pessoas, redes de conexões para criar determinado projeto, determinada missão, elas todas acabam por ser satisfeitas porque no eu consciente existe esta perfeita confiança no todo, na confiança de que tudo que eu necessito vem em tempo divino, vem no seu timing perfeito. Não há necessidade de me mover por medo e por insegurança, porque isso são inseguranças do ego. Se eu me focar no eu consciente e se eu viver em plena consciência, o dia da manhã não é questão de estar garantido, mas eu sei que de alguma forma eu tenho esta fé, ou sou movida por uma fé e uma confiança que vai muito além do ego. O ego é uma versão muito pequenina de nós, eu já disse isso várias vezes. Se nós compararmos a galáxia onde nós vivemos, o universo em que nós vivemos, que é tão vasto, vastíssimo, tentamos perceber o que é a consciência divina, o que é a consciência de Deus, tentarmos quer perceber, alcançar uma ínfima parte do que é ser Deus, do que é ser o eu consciente. Olhamos para este ego e neste planeta e vemos como se ele fosse uma formiguinha, ou seja, as pessoas muitas vezes dizem que não acreditam, não têm fé, porque elas veem sob a perspectiva do ego. E o ego é um ser muito insignificante face ao todo que existe. É uma forma muito microscópica de se ver as coisas. Se nós olharmos para nós e para uma formiga parece minúscula diante de nós. Então a mesma coisa acontece com a consciência divina. Diante da consciência divina nós somos formigas, plenas formigas, a viver sob a consciência do ego. Mas como nós somos seres diferentes dos animais deste planeta, no sentido em que nós temos uma consciência e temos esta consciência do todo e podemos aceder a esta imagem, a imagem de Deus, aceder a esta consciência superior, então nós temos esta hipótese, mesmo vivendo uma vida muito pequenina e muito insignificante como seres humanos,
ascendermos a essa consciência e trabalharmos num plano terrestre de uma forma mais divina, mais consciente. Portanto, tornamos seres completos, seres independentes e a nossa transformação finaliza. Não precisamos de nada para nos satisfazermos, ou seja, a necessidade de satisfação é sempre do ego. E o amor universal satisfaz-nos plenamente. Então, este amor é dividido em três tipos. Nós temos então o amor próprio, o amor ao próximo, o amor à sabedoria. Isto compõe então esta perfeita trindade, compõe o amor universal. E este amor é um amor que se retroalimenta. Eu não preciso ir à procura de fora, porque se eu tenho amor próprio, eu não preciso ir à procura do outro. Se eu tenho amor para dar e vender, então eu vou dar ao outro, vou dar amor ao próximo. Então, do meu amor, eu dou amor ao próximo e o amor à sabedoria, o amor pela adquirir a experiência e perceber que a vida veio para nos ensinar e que experiências, sejam elas boas ou sejam elas menos boas, todas elas nos vêm para ensinar, vêm para nos enriquecer. As pessoas que atravessam o nosso caminho, que nos causam obstáculos, que nos causam desafios, vêm para nos ensinar. São todos mestres, são todas pessoas que vieram com a missão de nos ensinar. Então, ter este amor à sabedoria é, acima de tudo, aprender a fluir com a vida, independentemente das circunstâncias. Se temos uma rocha diante de nós, saber contornar essa rocha como se fôssemos água, passar por cima dos problemas ou atravessar os problemas sem que eles nos afetem internamente. Só nos afetam internamente se nós ainda tivermos ego para trabalhar, se nós ainda tivermos sombras, tivermos questões, medos, paranoias, traumas para resolver. Caso contrário, se nós estivermos dispostos a enfrentar este tipo de situações e lapidar o ego, começar a remover não digo impurezas, mas estes obstáculos que nós criamos para nós próprios com a nossa história pessoal e dermos ao trabalho de trabalhar constantemente a nossa sabedoria, o nosso saber de saber viver, então efetivamente nós temos esta hipótese de começar a viver não tanto do ego e mais do eu universal, do eu consciente. Sobre o amor próprio, sobre o amor ao próximo e amor à sabedoria, que eu disse mais uma vez, é a perfeita trindade. Portanto, conclusão, não existe a hierarquia das necessidades de Maslow que satisfaça o eu consciente, só o amor universal é que satisfaz. Atingir então o pico da pirâmide de Maslow nunca foi realmente importante. Tudo o que seja atingir algo para ser mais e engrandecer é tudo muito virado para o ego. E esse não é o nosso verdadeiro objetivo, e aliás nem faria sentido termos tantas coisas para sermos felizes, visto que eu já dei aqui o exemplo de um pastor de gado ou então um índio de uma tribo, se calhar conseguem ser tanto ou mais felizes do que nós e não têm sequer metade das nossas condições. Não têm se calhar recurso à internet, tecnologia, não têm uma casa protegida contra a chuva, o vento e tudo e mais alguma coisa. No entanto, eles conseguem viver felizes e em comunidade e se calhar o conceito de corrupção, de roubar, essas coisas também nem sequer existe, não se põe em causa para este tipo de pessoas. Parecem simplórios, sim, mas se calhar aprender a viver uma vida simples, ainda que vivendo numa sociedade complexa, se calhar é esse o nosso objetivo, não é? Simplificar o pensamento, simplificar a forma de nós vivermos, procurar não consumir tantos recursos, ou quando consumimos com os recursos, saber que estamos a fazê-lo de forma consciente, porque efetivamente nós não precisamos tanto assim para viver como nós pensamos. Vivendo numa sociedade acelerada, o que acontece é que nós acabamos por consumir muito mais do que efetivamente necessitamos. E diariamente nós deitamos imensos recursos fora, seja comida, seja energia, há muita coisa que é deitada fora diariamente, uma base diária. E isto tudo para alimentar uma sociedade que por si é doentia, porque é muito movida pelo ego. E enquanto tivermos uma sociedade em que as pessoas ainda se identificam muito com o ego, vamos ter sempre excessos, vamos sempre cometer desequilíbrios, vamos ter sempre estes altos e baixos. Podemos ter estes momentos de pandemia em que as pessoas não sabem reagir às dificuldades, não sabem gerir aquilo que têm diante das dificuldades, não estão sequer preparadas para isso, não se precavêm, não estão preparadas porque também não sabem viver o momento presente. Estão constantemente o zigue-zague nas ansiedades do passado e do futuro e das necessidades de satisfazer o ego constantemente e não conseguem manter o equilíbrio interno, porque é tudo à base de variáveis e nunca numa constante.
Então, eu sim, é triste sim o caso das pessoas que não têm o que comer, que vivem no meio de conflitos. Para esses casos, sim, é um desafio. Para os imigrantes que agora saíram dos países que estão dos seus países, que agora estão em guerra, é um desafio. Aí sim, nós podemos dizer que é complicado, porque até as suas necessidades fisiológicas não podem não estar asseguradas. E a quem também não foi ensinado quem é Deus. E eu reforço aqui que Deus é amor, sempre foi, e isso é o que nos traz realmente toda a esperança de vivermos num mundo melhor. E somos seres imperfeitos, sim, na busca contínua de nos tornarmos perfeitos, de sermos algo mais, de sermos algo melhor, de nos tornarmos em pessoas exemplares. E na verdade isso é possível, sim, se nós, à imagem de Deus, percebemos que somos seres perfeitos e fomos cada vez mais à procura de viver esse eu divino, esse eu consciente, esse eu superior que existe em nós e que nós somos, na verdade. Só temos de nos ser consciência, só temos de ser nós, só temos de fazer, de amar, nada mais do que isso. Então Deus tem sim o seu tempo perfeito para fazer acontecer, nunca cedo nem nunca tarde, é preciso apenas um pouco de paciência, muita fé, mas a espera vale sempre a pena. E para esta altura, esta fase em que nós estamos a viver em crise, eu diria que ainda estamos no início da crise, isto é apenas o início porque primeiro veio a pandemia, depois vêm as consequências da pandemia e percebendo sob essa perspectiva, é preciso ter paciência, é preciso ter fé e é preciso perceber que existe sempre uma razão maior para aquilo que nos acontece. Esta pandemia veio, acima de tudo, para ensinar a humanidade a viver sobre outros valores, a perceber que a sua estrutura não é forte, não é sólida, que viver sobre uma sociedade constantemente acelerada, que só procura obter lucro, dinheiro, bens materiais, isto não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura porque isto tanto podemos ter de um dia como no dia a seguir podemos não ter. A única estrutura, ou a única forma de ganharmos verdadeira estrutura é através da compaixão, através do amor, através da prática consciente de viver cada dia como se fosse único, de viver cada dia com um total agradecimento, porque só agradecendo é que nós temos mais, só nos é dado mais quando nós já somos gratos por aquilo que nós já temos. Só nos é dado mais quando deixamos de viver sobre as necessidades do ego e começamos a viver sobre as necessidades da alma, as necessidades de cumprir com a missão, a necessidade de nos tornarmos melhores seres. Só quando somos melhores seres é que podemos ter melhor para nós. Não faz sentido uma pessoa querer ter melhor e na verdade não ter caráter, não ter as qualidades que o espírito requer para que a pessoa tenha realmente aquilo que pede. Portanto, cada um tem o que merece. E é isto cada vez mais que nós começamos a perceber à medida que vamos vivendo.